20 anos após sair da maior seita satânica que eu já li nos livros, Eduardo agora se encontra com o seu próprio ministério, com a sua família e com a sua biografia concluída. Nós temos aqui Daniel Mastral, O Filho do Fogo, volume 7, Catedral das Sombras. Esse também impresso pela editora Ágape, 127 páginas em 10 capítulos. E a novidade aqui é que ele trouxe para a gente cada capítulo nomeado, então agora a gente sabe que isso vai ser passado dentro daquele capítulo, né? Bom, ele começa a obra dele ali falando que a igreja não precisa mais de infiltrados satânicos dentro dela, igual ele citou ali no começo da obra. Ele diz que a própria igreja agora ensina os ensinamentos do diabo. Nossa, pesado, hein? Só que a gente vê isso em 1 Timóteo 4:1, onde o apóstolo Paulo diz claramente ali que no fim dos tempos a gente abriria mão da fé e seguiríamos as doutrinas dos demônios. E Daniel afirma que esse tempo já chegou, e isso aqui em 2015 que ele lançou esse livro, a gente já vê isso vivendo nos dias de hoje, daquela época para cá, né? Bom, ele tem aqui um dos primeiros capítulos intitulado O Brint. Quem lembra do Brint, do segundo livro, O Filho do Fogo 2, aquele pastor da igreja da Colina Verde que ajudou ele a sair do satanismo, aquele que lutou com ele. Nossa, foi bem bacana aquela história, né? É o ponto alto, inclusive, da libertação dele. Só que aqui o Brint, ele foi massacrado, porque a igreja da Colina fechou, ele não tinha para onde ir e foi morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Cidade linda, hein? Um abraço para quem estiver me assistindo daí. Inclusive, lá ele começou a ser caminhoneiro e para trabalhar horas a fio ali sem dormir, ele entrou no mundo das drogas, da cocaína e, como ele disse, uma coisa chama a outra e acabou entrando na prostituição. A esposa dele aguentou o tranco, continuou orando e perseverando, até que Daniel vai lá ajudar ele. Olha como o mundo dá voltas, né? Aqui a gente planta, a gente colhe, aqui se faz, aqui se paga. Engraçado isso, né? Como a vida é recorrente, né? A vida dá voltas e a volta dá bem aqui na esquina. Daniel vai lá, ora por Brint, ajuda ele a sair dessa vida e, inclusive, ele cita que como foi que ele saiu dessa vida de dificuldade que ele estava, voltou a ser um pastor, morar com o pai dele, né, vou levar a família para morar com o pai, e aqui ele cita uma receita de pão de mel, muito comum no meio cristão, né? Os irmãos venderem pão de mel para poder comprar a renda. E ele diz aqui que vende 5 mil reais de pão de mel por mês. Ó, isso há 8 anos atrás, imagina hoje, né? vai dar bom. Então aqui ele vai citar algumas outras coisas também, inclusive, para você que lê o livro, quero que você coloque para mim qual que é o ingrediente especial do pão de mel do Brint. Aqui ele vai falar também sobre o seu chamado apostólico ali, junto do grupo apostólico do Brasil. Ele foi convidado com honraria para participar desse grupo, ele recusou. Ele diz assim, como é que eu posso aceitar participar de um grupo de apóstolos onde eu preguei na igreja de cada um deles e cada um deles me roubou? Pesado, hein? Fazendo menção ao que ele falou da Catedral das Sombras, né? Daqui ele está falando certamente das igrejas por onde ele passou. Ele também afirma que em toda a sua biografia, seus 7 livros compõem apenas 30% do que ele viveu. Tem coisas que ele não pode escrever, tem coisas que ele prefere não relatar, mas se 30% foi isso tudo, rapaz, o homem passou por maus bocados, hein? Mas pelo menos aprendeu e agora alcançou um patamar aí quase de varão perfeito, né? Pelo que ele cita ali, está bem perto. Ele também fala do ministério do MGL, que foi a igreja que ele abriu, lembrando que uma trilogia é a biografia dele, onde os 2 primeiros livros ali, o Filho do Fogo vai compor onde ele entra e sai do satanismo, Guerreiros da Luz, os livros 3 e 4, vai compor ele entrando e saindo da igreja, e A Voz que Clama do Deserto é ele entrando e saindo do seu próprio ministério. Então nós temos ali o MGL, onde ele tinha 3 mil membros, e para você que acompanhou os livros, me diz aqui, quantos anos o ministério do Daniel ficou aberto? Né? Infelizmente fechou, ele não mora mais aqui, e tem agora o ministério dele online, onde qualquer um pode acompanhar, inclusive aqui no YouTube. Ele também cita aqui o que a gente falou no livro 6, né? Que a Grace estava orando por Marlon e para que Marlon morresse. E é pesado isso, né? Você pensar assim, nossa, como é que a igreja pode orar pela morte de alguém, mesmo que esse alguém seja um satanista, né? Se Jesus ele pregava a salvação de todas as almas, se Jesus pregava o amor, como pode uma pessoa cristã orar por outro? Isso são palavras do próprio Daniel. Inclusive, Daniel passou a orar pela salvação de Marlon e passou a insistir para que seu pai pudesse ser convertido. E aí, interessantíssimo, Marlon se converte. Marlon aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, e não só isso, ele vai no meio da irmandade, no meio do culto satânico e fala o seu testemunho, dizendo que ele saiu, o filho dele saiu e que qualquer um que estivesse lá também pudesse sair. Interessante, né? Bem desafiador. É o ponto alto desse livro, rapaz. É uma conclusão bem interessante. No finalzinho aqui faz a conclusão de Isabela, a conclusão ali que ela vê anjos, o anjo Rafael e tudo. E cita também a história daquela menininha de 9 anos que foi consagrada para fazer um sacrifício quando chegasse na cidade e os pais se arrependeram. Os pais pegaram amor pela criança e decidiram abandonar a Irmandade também. Então a gente viu que Daniel, com os livros dele, fizeram vários impactos na vida das pessoas, inclusive dentro da própria Irmandade. É por isso que a gente recomenda que você leia. E aqui nós temos uma boa leitura, a leitura de uma biografia, e aí fica por sua conta acreditar no que ele escreveu, ou você presenciar com a sua própria experiência aí, de que você estuda, saber se acrescenta ou não, falou na sua vida, como Paulo falou, né? Que vai reter apenas o que é bom. Fica uma indicação. Obrigado pelo seu tempo.
E agora nós vamos ler a trilogia Quilain, né? E eu já te encontro lá.